Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos ao canal da Tia Viga. E vamos à história. Finalmente, era o dia da vingança. Davi ia poder se vingar de Saul, porque Saul estava com o coração cheio de inveja. E por 2 vezes ele já tinha tentado matar Davi. Ele tinha jogado a lança dele para cima de Davi e tinha tentado matar Davi. E Davi então teve que fugir bem para longe. E Davi ficou de um lugar, de uma cidade para outra, e ele ajuntou 600 homens que andavam com ele. E ele treinou esses 600 homens. Esses homens eram homens assim, que não tinham onde morar, outros que fugiam mesmo do rei Saul. Então, eles andavam com Davi e eles gostavam muito de Davi. E num dia, eles fugindo, do rei Saul, porque o rei Saul estava procurando por eles em todo lugar, eles foram para esse lugar aqui, ó. Tá vendo? Para Engedi. Esse lugar aqui, que fica perto aqui é o Mar Morto. E esse mar chama de Mar Morto porque ele é muito cheio de sal. E se você mergulha lá, você boia, porque ele tem muito sal, ele faz a gente voar. Voar não, faz a gente boiar. Então, Davi tinha ido para esse lugar e ele se escondeu numa caverna. Ele estava muito cansado e seus amigos também, eles estavam muito cansados porque eles tinham que viver fugindo do rei Saul, porque o rei Saul não parava da ideia de querer matar Davi. Então, eles fugiram e ficaram lá no fundo da caverna. E o rei Saul não parava de procurar Davi e procurava Davi porque ele só pensava em uma coisa: eu preciso achar Davi e eu preciso acabar com Davi. Porque o coração do rei Saul tinha muita inveja de Davi, estava cheio de pecado. E ele andava fazendo muita coisa errada por isso, nem estava pensando direito. Só pensava em Davi, em acabar com Davi. Então, eles ficaram lá no fundo da caverna, Os homens de Davi ficaram lá no fundo da caverna, estava escuro e a caverna era muito grande. Então, eles ficaram lá no fundo para descansar. Daqui a pouco, eles começaram a ouvir vozes e passos. Ué, o que será? Aí, eles ficaram olhando e levaram um susto. Sabe quem que estava entrando na caverna? O rei Saul e os seus soldados. Uns ficaram fora porque eram muitos, E uns entraram, e eles entraram para descansar e também para o rei Saul poder descansar um pouco na sombra. E então eles se deitaram, o rei Saul se deitou para descansar e lá no fundo da caverna estava Davi e os companheiros dele. E aí eles falaram para Davi: Davi, olha só, Deus colocou Saul nas suas mãos. Agora você pode matar o rei Saul e ele não vai te perseguir mais. E o exército vai todo mundo a seu favor, vai todo mundo ficar junto com você. Você vai ficar o rei de Israel, tudo como Deus falou para você. Então Davi pegou a lança dele e foi se arrastando assim no chão até chegar perto do rei Saul. E ele chegou então bem pertinho do rei Saul. E quando ele chegou pertinho, ele tirou um pedaço da roupa de Saul. E daí ele pegou aquele pedaço da roupa e foi se arrastando lá pro no final da caverna, E lá ele ficou com os amigos dele. Os amigos dele viram aquilo, viram que ele não matou o rei Saul, falou: ué, não tô entendendo nada. Por que Davi não tirou logo a vida do rei Saul? E eles chegaram lá: Davi, você não matou o rei? Pode deixar, meu amigo, pode deixar que a gente vai lá e a gente faz isso. E Davi já estava se sentindo culpado porque tirou um pedaço da roupa do rei Saul. Então ele falou: não, meus amigos, a gente não deve fazer nada contra o rei. O rei Saul é ungido do Senhor, Samuel, que ungiu o rei Saul rei.
Então, nós não vamos tocar na vida dele, nem eu, nem vocês. Não é para vocês fazerem nada. Então, eles falaram, tá bom, tá bom. Aí, eles pegaram e ficaram lá. E quando, uma hora que eles já tinham descansado, o rei Saul e o exército, eles pegaram e saíram da caverna. Eles saíram. Quando eles tinham saído da caverna, Davi foi chegando bem lá na beirada da caverna. E aí, ele começou a chamar o rei Saul. E ele começou a falar, rei Saul, rei Saul, rei Saul. E o rei, então, levou um susto e olhou para trás. E lá estava Davi, lá na beirada da caverna. E ele falou, rei Saul, por que você me persegue? Rei Saul, por que você está ouvindo as pessoas que dizem para você que estou tramando contra você? Não, olha, hoje Deus me deu a sua vida nas minhas mãos. E olha, e aí ele levantou o pedaço da roupa de Saul. Ele falou, olha, eu não fiz nada, eu não matei porque eu não vou tocar na vida do ungido de Deus. E abanou aquele pedacinho da roupa do rei Saul. E o rei Saul então olhou, pegou o manto dele, olhou, estava realmente cortado. Então, rei Saul falou, Davi, Davi, ele começou a chorar e falou, Davi, Davi, é você, meu filho, é você. E Davi falou, sim, meu rei, sou eu. Falou, eu fiz muita coisa errada, você poupou a minha vida hoje, você podia ter me matado, mas você não me matou, Davi. Você é melhor que eu, não se preocupe, meu filho, eu não vou fazer mais nada com você. Eu já entendi que Deus está com você, eu não vou fazer nada contra você. Então, o rei Saul foi embora com o exército, voltou lá para Israel. Mas Davi não acreditou muito nas palavras do rei Saul e resolveu continuar escondido. Eles saíram da caverna, né, ele e os homens dele, e ficaram escondidos então em outros lugares. E não demorou muito, o rei Saul mudou de ideia, o pecado da inveja começou a tomar conta do coração dele de novo, e aí ele foi atrás de Davi para acabar com a vida de Davi. Então, ele e o exército se acamparam lá no deserto. Então, Davi pegou alguns homens e falou para eles irem vasculhar a região para ver onde que o rei Saul estava. E eles viram que eles estavam acampados lá no deserto. Então, quando chegou de noite, Davi pegou o melhor guerreiro dele, que era Abisai, e eles foram lá no acampamento do rei Saul. E chegando lá, eles foram bem devagarzinho, assim, andando. Sabe quando a gente anda sem fazer silêncio, né? Então eles foram andando assim, ó, sem poder fazer nenhum barulho, bem na ponta do pé. E foram chegando perto do rei Saul. O rei Saul estava deitado lá, com uma lança do lado dele, assim, fincada no chão. E o comandante do exército, que era Abner, estava deitado do lado dele para proteger o rei. Então Abisai falou para Davi, Davi, olha só, Deus colocou a vida do rei Saul nas tuas mãos de novo, Davi. É só a gente ir lá e acabar com a vida dele. Então Davi falou, não senhor, não vamos tocar na vida do rei. E aí eles foram lá andando assim, né? Na pontinha do pé para não fazer barulho. E estava de noite e eles estavam dormindo. Então eles chegaram bem pertinho do rei. E aí Davi tirou a lança de perto dele e também pegou uma botija que eles carregavam, uma botija de água, e pegou do lado do rei de Abner, que Abner estava dormindo, né? E aí eles se afastaram um pouco, chegaram mais longe e ele começou a falar, Abner, começou a chamar Abner, Abner levou um susto assim, quem tá chamando, quem é? Estão chamando o rei. E Davi falou para ele, Abner, você é o soldado mais
corajoso do exército, você é o comandante do exército. Ninguém é maior que você nesse exército. Como que você deixa alguém chegar perto do rei? E aí, nisso, o rei acordou e falou, o que está acontecendo? E ele ouviu a voz de Davi falando com Abner. E ele falou, Davi, é você, meu filho? Falou, sim, rei. Sim, sou eu, rei. Mais uma vez, Deus colocou a sua vida nas minhas mãos. Mas, ó rei, eu não fiz nada e eu nem vou fazer. Porque quem sou eu para tocar na vida do rei, na vida do ungido de Deus? Crianças, Davi podia ter se vingado, mas Davi não fez nada. Porque, olha, Deus fala para nós sermos bondosos com todos. E todos mesmo significa que nós devemos ser bondosos também contra os nossos inimigos. Às vezes você pode ter alguém que está judiando de você, né? Que está fazendo mal para você, mas você deve fazer como Davi, ser bondoso com todos. Então, o rei Davi falou o rei Saul falou para Davi, meu filho, venha cá, meu filho, eu não vou fazer nada contra você. Então Davi foi lá e entregou a lança do rei Saul nas mãos do rei Saul. E ele falou, olha, Deus vai dar aquilo que a gente faz de bem. Então, rei Saul, eu não vou tocar na sua vida, porque você é ungido de Deus. Deus te ungiu para ser rei. Então, Saul estava muito emocionado. Ele falou, Davi, eu te peço, não toca, não faça mal para minha família. Davi falou, não, rei Saul, jamais. E prometeu que não ia fazer nada para a vida do rei Saul. E também rei Saul falou para ele, eu sei que você vai fazer muito, muito bem para Israel. E nesse dia, então, o rei Saul foi embora e ele nunca mais foi fazer nada contra Davi. E Davi voltou para a vida dele, voltou para o caminho dele e não precisou mais se esconder, porque daquele dia em diante o rei Saul nunca mais perseguiu Davi. Mas olha só, crianças, lá na Bíblia, lá em Mateus 5,44 diz assim, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você já orou hoje pelas pessoas que perseguem você? Você tem alguém na sua vida que te faz mal, que goza de você ou xinga, ou te maltrata, né, verbalmente xingando você? Sabe o que você deve fazer? Orar por essas pessoas. Davi escolheu perdoar. Davi escolheu não fazer o mal para aquele que estava fazendo mal para ele. Davi escolheu também fazer o bem. E Davi escolheu ser alguém diferente e não se vingar de Saul. Então, assim Deus quer que a gente faça. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, crianças, você não precisa se vingar das pessoas que fazem mal para você. E nem, eu vou dar uma surra naquele menino, eu vou dar uma surra naquela menina que fica gozando de mim. Ore por eles. Ore porque Deus vai fazer o que tem que fazer. Davi deixou toda aquela situação nas mãos de Deus. Ele não se vingou, não fez mal, não fez nada. Ele confiou em Deus. Assim também a gente deve confiar em Deus e ser bondosos para com todos, até para os nossos inimigos. Então, antes de a gente orar, não se esqueça, se você gostou da história, dê o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa também o sininho. E conte para tia Biga, o que você achou dessa história? Você também faria como Davi ou você ia lá e ia se vingar do rei Saul? Nós já vimos muita coisa desde o início dessa história, né? Vocês se lembram? Opa, pode de cabeça para baixo. A primeira história, dê a Deus o primeiro lugar.
Deus deve ser o centro da nossa vida. Depois, Deus ajudará você a obedecer. Se a gente tem alguma tentação, a gente deve pedir a Deus para ajudar a gente a fazer a coisa certa e a obedecer. Também Deus usará você se o seu coração estiver conectado com Ele. Então, se a gente está sempre orando, lendo a Bíblia, está com o nosso coração conectado com o de Deus, Deus vai usar a nossa vida na vida de outras pessoas. Olha, isso é muito legal. Também a gente viu que Deus dará coragem para você. Quando a gente tiver medo de enfrentar alguma situação, Deus pode pedir coragem, que Deus dá coragem. E também a gente viu que Deus te ajudará a não ser invejoso. Se a inveja está tomando conta do seu coração, peça para Deus tirar aquilo e dar amor pela outra pessoa. E hoje nós vimos, seja bondoso com todos, inclusive com aquelas pessoas que nos ofendem e que nos maltratam. A gente deve orar, perdoar e pedir para Deus tomar conta da sua situação. Então agora, feche os seus olhinhos, cruza os seus dedinhos que nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor é tão bondoso, Senhor. E porque o Senhor cuida de toda a situação. E nesse momento nós colocamos essa situação de tanta dificuldade que às vezes tem alguém que persegue a gente, Senhor, que faz mal pra gente dia após dia. Isso machuca tanto o nosso coração, Senhor, e dói tanto. Senhor, mas nós colocamos essas pessoas nas tuas mãos, para que o Senhor transforme o coração delas e que elas venham receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, um beijo muito grande e até a próxima história.